Olá, famílias, tudo bem? Vamos conversar um pouco? Eu quero trazer uma palavra para vocês e eu anotei algumas coisas. No decorrer do vídeo vocês vão me ver baixando a vista porque eu tive que pontuar algumas coisas para tentar ser breve e não esquecer de nada. Primeiro eu quero falar sobre rotina. É bem verdade, nós sabemos que todos nós, adultos e crianças, precisamos de rotina. Vamos pensar quando nós adultos saímos da nossa rotina, como nós nos sentimos. Normalmente nós nos sentimos inseguros, inquietos e algumas vezes até medo nós sentimos. Então eu quero que você pare para pensar como a sua criança se sente sem uma rotina. Eu quero fazer também uma analogia de como seria uma viagem a um lugar que você nunca foi. Imagine que você vai a um país desconhecido e que você precisa de um guia e de um bom guia. Imagine como será a sua viagem com um excelente guia. Com certeza você vai visitar os melhores lugares e vai desfrutar dessa viagem com muito prazer. Agora eu quero que você pense que você é o guia da sua criança. E nós precisamos juntos, eu e você, auxiliar as crianças nessa trajetória de aprendizagem, nesse processo de aprendizagem. Imagine que isso é uma viagem, e é uma grande viagem. Uma viagem que nós não podemos perder uma oportunidade de estarmos do lado deles e de auxiliarmos. Ah, você está falando isso porque agora nós estamos nessa situação. Também, essa analogia eu já ouvi ela bem antes, muito antes. E elas são feitas assim, para abordar essa nossa relação de pais e filhos. Como será essa viagem dos nossos filhos se nós formos bons guias para eles? E agora, nesse momento, nós professores, eu professora, conto muito, muito com o apoio de vocês. É imprescindível essa nossa parceria. Nós não podemos nos afastar. Nem eu posso me afastar de vocês e nem vocês de mim. E nesse momento eu quero trazer uma palavra específica para aqueles que estão um pouco mais distantes. E eu entendo a situação de vocês, eu compreendo. Eu sei de todas as demandas de vocês, eu sou mãe e eu trabalho da mesma forma que vocês. Mas nesse momento eu quero que vocês parem para refletir. Nós não podemos abandonar. Me perdoe falar a palavra abandonar, mas nós não podemos negligenciar nesse momento essa nossa caminhada. Eles estão numa viagem importantíssima e nós somos os guias deles, não é verdade? E aí eu quero falar hoje sobre uma coisa muito importante nessa viagem. Rotina. Bem no início da minha fala eu falei sobre rotina. Como nós adultos nos sentimos quando nós saímos da nossa rotina? Nós nos desestabilizamos, nós ficamos inseguros. As crianças são da mesma forma. E aí eu quero falar para vocês o quão importante é que eles tenham uma rotina. Sabe o que isso produz neles? Produz segurança, produz confiança. Eles vão se sentir confiantes que eles vão dormir naquele horário correto, que eles vão acordar naquele horário, que eles vão vestir a farda, que eles vão sentar em uma mesa e que eles vão assistir uma aula, ainda que a professora esteja distante, ainda que a sua criança não consiga fazer todas as coisas que as outras crianças fazem. Mas você e eu estou aqui para me disponibilizar a colaborar nesse processo. E aí você pode dizer, mas a minha criança não lê, mas a minha criança sequer fala. Pois eu quero dizer uma coisa para você, eu estou aqui e eu quero que você conte comigo. Eu quero que você me procure, eu quero que você me ligue, porque eu estou mandando mensagem para vocês, procurando vocês e eu quero que vocês façam a mesma coisa. Então eu quero falar agora sobre rotina. Para as crianças que ainda têm dificuldade com as rotinas, eu quero convidar vocês a fazer um quadro de rotinas. Isso é importantíssimo. Para as crianças com déficit de atenção, para as crianças neurotípicas, para as crianças com transtorno de espectro de autismo, isso é indispensável para todos nós, o quadro de rotina.
Eu adulta, nós adultos precisamos de uma agenda para nos organizar, pois eles precisam de um quadro de rotina. E eu quero convidar vocês a fazerem um quadro de rotina para as suas crianças. As crianças que têm aspecto de autismo, é importante que se construa o quadro com aspectos, que são as imagens. Aqueles que ainda não conseguem falar, estabelecer um diálogo reforçador com aspectos. E aí eu quero falar também sobre a questão do dormir. A importância de dormir no horário certo e acordar no horário certo. As crianças, elas precisam de no mínimo 12 horas de sono. Claudênia, minha criança está com problema de sono. Procure seu pediatra. Ajude sua criança. Ele precisa dormir a quantidade de horários, ou pelo menos uma quantidade de horários próximo daquilo que é a realidade. Eu quero falar também sobre a questão do local de estudo. Se a sua criança tem uma admiração específica, ou ela tem um personagem predileto, um personagem preferido, eu quero sugerir a você que você faça na mesa de estudo da sua criança, cubra ela com todas as imagens desse personagem de sua preferência. Coloque papel contact e torne esse ambiente de estudo atrativo, gostoso, que a sua criança queira ir. Ainda que ela sente por 5 segundos. Mas hoje ela senta por 5 segundos, amanhã ela senta por 10 segundos. Depois ela senta por 15, depois ela senta por mais tempo, e assim nós vamos aumentando esse tempo de permanência da sua criança no seu ambiente de estudos. Claudênia, ela ainda não sabe falar, pois nós vamos nos ajudar, e eu estou aqui para lhe ajudar, eu quero ajudar você. Então eu quero pedir que, se for possível, faça um esforço, crie esse ambiente de estudo. Torne essa mesa de estudo um ambiente colorido, agradável, com os personagens que a sua criança gosta. Se ela ainda não tem um personagem preferido, torne pelo menos essa mesa atrativa. Pegue uma revista de gibi que você tem, antiga, recorte, corte as páginas, cole ela em cima da mesa, coloque papel contact, mas torne esse lugar um lugar atrativo. Quero falar também sobre os horários. É verdade que vai haver um momento que nós vamos retornar às aulas. E aí nós vamos retornar a uma rotina. Na escola tem horário de entrar, tem horário de parque, tem horário de refeição, tem horário das aulas extras. É importante que a criança saiba o horário de cada coisa. Ela sabe que aquele horário é o horário do lanche da manhã. Ela sabe que é o horário de almoço, ela sabe que é o lanche da tarde, ela sabe que é o horário da aula com a Pro Claudênia, ela sabe que é o horário daquela Pro de aula extra. É importante que ela venha aos poucos retomando essa rotina. Então, para isso, é importante que ainda por alguns segundos a criança comece a retornar essa rotina. É importante que você tenha um horário específico do banho, um horário de escovar os dentinhos, que você crie um ritual para o horário de dormir. Coloque uma música, crie estratégias. Às vezes é um alimento, é um chá. Se você toda noite, antes de dormir, dá aquele mesmo chá, antes do horário de dormir, você começa o ritual de dar um banho, de vestir o pijama, de dar aquele chá, de contar uma história, de ir acalmando o ambiente e de estabelecer aquele horário e cumprir aquele horário. Fazer com que aquele horário seja respeitado, certo? Tem tanta coisa que eu gostaria de falar para vocês, mas eu construí várias atividades voltadas especificamente para as crianças com espectro de autismo. Essas atividades elas estão sendo editadas, eu tive todo o cuidado de usar os materiais adequados, de mandar editar. Eu fui estudar e pesquisar sobre isso, e aí eu quero propor às mamães, né, e às famílias ou cuidadores de crianças com espectro de autismo que nós estejamos juntos fazendo essas atividades. O que eu quero propor para vocês? Que vocês comecem fazendo essas atividades em casa. Estabeleçam o horário de fazer essa atividade e faça sempre naquele mesmo horário. E aí eu quero combinar com vocês um dia específico da semana para que a gente esteja juntos. Eu, junto com vocês, eu posso abrir uma videoconferência e a gente está fazendo junto, eu, você e a sua criança. Ainda que seja por minutos.
ainda que ela só ouça a minha voz, ela só veja a minha imagem, mas eu quero estabelecer essa ligação entre você e a sua criança. E aí, eu quero propor que cada dia da semana você faça uma das atividades que estão lá no vídeo que vocês vão receber depois. Todos os dias vocês fazem. Se a sua criança consegue fazer várias atividades, você vai fazendo várias. E respeitando o tempo dela. O importante é que ela vá construindo essas atividades, ela vá fazendo essas atividades e nós possamos ir juntos e promovendo esse processo de desenvolvimento da oralidade, da questão motora, do movimento do corpo, da fala, da audição, do contato visual. Então eu quero propor a vocês que vocês vejam os vídeos, que vocês façam os vídeos em casa, que vocês estabeleçam a rotina, criem aspectos de comunicação, que eu acredito que a maioria de vocês já fazem isso, eu só estou falando para reforçar, porque eu acredito que às vezes a gente acaba aqui deixando um pouquinho de lado, mas eu quero pedir que, se deixaram de lado o uso das PECs, voltem a utilizar. Se deixaram de lado o quadro de regras, voltem a utilizar. Vista a roupinha do pijama, vistam a farda na hora da aula. Mesmo que você diga assim, Claudênia, mas a minha criança ela não acompanha, você não entende a realidade dela. É por isso que eu quero que você esteja colada em mim, porque eu quero entender a realidade da sua criança, eu quero ouvir você, eu quero entender o que a sua criança é capaz de fazer para que eu possa estar intervindo e proporcionando, dentro das suas possibilidades, um processo de avanços e desenvolvimentos, porque eu acredito que nós juntos podemos fazer excelentes trabalhos com as nossas crianças e eu conto muito com o apoio de vocês. Um abraço e até breve.